Jorge Underline Rio 2054 mandou: David, queria agradecer por você ter dado visibilidade ao que rolou com a minha esposa em 2018. Você compartilhou a agressão que ela sofreu ao ser confundida com uma trans por estar careca em razão da quimioterapia. Caralho, obrigado pela força. de vários níveis. E Glenn, o que acha da deportação do Alan dos Santos? Queria a primeira? Não, o meu foi um agradecimento. Então, assim, eu acho que as redes sociais ela consegue colocar muito disso e eu acho que a representatividade, independente, né, das lutas que a gente é ser humano no final das contas. E esses ataques que ocorrem diretamente à população todos os dias, a gente precisa estar alerta e consciente para também a gente poder ajudar. Hoje em dia a gente está com um grande problema com essa pandemia. A gente já teve com a situação econômica do país, de saúde mental da população no geral. E essa cultura do cancelamento que a gente vê aí, obviamente a gente tem aí várias figuras que têm acesso à informação que elas precisam ser canceladas mesmo, e foda-se, e que precisam sair de cena e perder patrocínio e o caralho. Sou a favor mesmo de certa parte da cultura do cancelamento, quando a galera é residente, irmão. Quando é residente. Agora, não pegar um tweet de 2012 para isso. Eu acho que você precisa rechaçar a pessoa que tem um comportamento que é assim. Eu concordo com você, mas eu discordo de você de certa forma. Rechaçar a pessoa, ok. Acho positivo. Se eu sou um cara que patrocina alguém e eu vejo que o cara falou alguma coisa, uma abominação pra mim... Como o iFood fez com vocês. Sim, mas no caso não foi porque... Não foi exatamente isso. Mas no caso justificado, no caso que eu tenha sido racista mesmo, falando no Twitter. E se o iFood quiser desassociar a minha imagem por causa disso... Porra, total válido. Mas aí é o capitalismo. Não, total válido. Isso eu acho ótimo. Tem um direito, mas não é uma crime boa. Sim, o ruim é você criar uma cultura onde existem grupos que caçam essas pessoas, vão atrás dos patrocinadores. Acabam com a saúde mental. O problema de você apoiar, de certa forma, a cultura do cancelamento... Não apoio. Eu falo apoio de certa forma quando você precisa, assim, estabelecer regras, porque tem gente que tem uma plataforma e essa plataforma, ela pode ser uma plataforma muito ruim. Se você prega um ódio contra uma população, pô, se o discurso do Bolsonaro de que tem que bater mesmo no filho acaba fazendo com que um pai bata no filho até ele morrer, esse discurso ele precisa ser rechaçado. Sim, mas como que ele é rechaçado? O problema é como é rechaçado. Se for pela sociedade... E se for de uma forma orgânica. O problema é quando você tem grupos politizados que, de uma forma inorgânica, aproveitam desse fenômeno do cancelamento para ganhar ganho político. O problema da gente dar força para uma sociedade que permite esse tipo de movimento acontecer, de caça às bruxas, é porque a caça às bruxas vai acontecer. E ela nunca vai acontecer sempre de forma justa. Sim. Então não dá pra apoiar a caça às bruxas de nenhuma forma. Sim. A cultura do cancelamento, ela é uma cultura ruim ao mesmo tempo. Porque, assim, você acaba tirando as pessoas. Por exemplo, uma família. Você tem um tio lá que é reaça. E aí, se você começa você cancela seu tio, você não tem diálogo nenhum. Desde o primeiro momento que a gente sentou aqui, a gente tá falando sobre diálogo com essas pessoas. Mas, por exemplo, você acha que você devia, por exemplo, gravar você tá no Natal com o teu tio. Ele trabalha na IBM, diretor da IBM. Você acha que tu devia gravar uma conversa com o teu tio, falando umas besteiras que ele fala na jantar, mandar pro chefe dele e falar, tá vendo o cara que tu contrata? Não, aqui no acho Natal... que tem que ter diálogo com o meu tio, por exemplo. E isso acontece muitas coisas, assim, por exemplo, tem vários artistas que cometem erros, né? Falam algumas coisas transfóbicas, homofóbicas, aí você vai lá e tem diálogo, assessoria, eles pedem desculpa e modificam o comportamento. Aí sim, você consegue fazer com que a pessoa ela consiga ter um diálogo. Porque existe muita coisa dentro da nossa sociedade que é ignorância. Existe muita ignorância. Cara, a gente vem de gerações que, cara, chamar as pessoas de viado, falar um montão de coisa, isso era completamente natural, sabe? Assim, macaco, todas... Não, o viado, não, no grupo de amigos, todo mundo se chama de viado, aquela coisa todinha. Mas, assim, existe o viado de que você chama uma pessoa de viado... Qual é, viado? Tudo bom? Qual é, viado? Tudo bem? O viado, e aí, vai assim, aí você, por exemplo, no viado, Congresso, eu ser chamado de viado, isso daí é uma ofensa à minha honra. Entendeu? Mas mesmo assim, às vezes... Isso é diferença da tem uma diferença. É baseado na ignorância, não na maldade que significa... Tem, às vezes... tem maldade,
Tem maldade, que tem um ódio expressado ali, mas também tem ignorância. A população que tem ignorância, você tem que ter espaço para ter diálogo. Exatamente. E aí ter diálogo é você conseguir ter um sistema de educação para poder você conseguir falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, para que não seja uma coisa que digam, por exemplo, estão querendo captar nossas crianças para serem gays, para serem trans, para isso. Não, você tem que ter diálogo aberto dentro da sociedade e nos espaços da escola, em todos os outros lugares, mas isso tem que ser debatido com os profissionais disso, não com os parlamentares que sentam ali, que são os profissionais de educação que têm que estar ali fazendo esse programa de desenvolvimento para poder educar a sociedade, para que a gente não precise de uma cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento, por si só, ela é uma cultura muito ruim para a sociedade. Mas tem uns filha da puta, umas filha da puta que precisam realmente ser cancelados e perder patrocínio e o caralho é quatro. Eu acho que as pessoas elas têm que ter consequências se elas são cuzonas. Com certeza. E é aí que falta, que é uma linha tão tênue, mano. É muito tênue. Tipo, tem que ter consequências, claro, mas não tem que ter uma patrulha. Mas Como que a gente impede que a patrulha aconteça e mesmo assim a gente tenha consequências pra quem fala merda? Educação, irmão. É o único sistema que você vai conseguir modificar. Se você implementa educação dentro da sociedade, você modifica o comportamento da sociedade. É comprovado isso. Os países que têm maiores índices educacionais são os países que mais respeitam a diversidade que existe dentro da sociedade. Sem educação como base da sociedade, já dizia Brizola, sem isso a gente não consegue modificar a sociedade. Então, isso O problema é que também nós não queremos que a iFood manda quem nós podemos falar no nosso discurso. Não, também a não ser que seja um discurso de racistas, a não ser que não foi seu caso. Mas, assim, se você tem uma pessoa que é abertamente racista, por exemplo, o Siqueira Júnior, que foi homofóbico, que eu fiz um processo com ele, falando de todas as formas da população LGBTIA+. Então, ele estava sendo abertamente, e isso é um crime hoje no Brasil. Mas tem que ser orgânico, exatamente como o Monark disse. Todas as sociedades têm limite. Posso falar sobre Orlando Santos? Rapidamente, para não ser acusado de fugir. De fugir da Porque eu sei o seu bolsonarista falando, porque ele não tinha coragem para falar sobre isso. Eu acho, na última vez, quando eu estava aqui, que nós discutimos os perigos desse processo. Se não me engano, tá certo? Vocês não lembram? Então, eu acho que sim, acho que do eu SF, tenho problemas com esse processo. Porque é muito interessante, porque meu princípio durante a Vaza Jato, a reportagem da Vaza Jato que estava fazendo, não era uma defesa do PT nem Lula. Eu não estava levantando a bandeira da Lula inocente. Minha causa durante o Vaza Jato é que para punir alguém tem que ser um processo justo, que significa que tem um julgamento, que com evidência, com tudo isso, exatamente o que você estava falando antes, sobre pessoas falando coisas falsas, tudo isso. E na caso do Lula não tinha o processo justo, porque o Moro o tempo todo estava trapaceando e ultrapassando todas as limites éticas. Neste caso, com todos esses bolsonaristas, Daniel Silveira, o Orlando Santos, mesmo essa lixo, que não queremos falar o nome dele, que nós processamos, eles estão sendo punidos e estão sendo negados os direitos sem julgamento, só com um juiz mandando tudo. Na realidade, você pensa só um minutinho sobre Daniel Silveira, que eu fiquei muito perto dele, acho que ele é um psicopata. Eu acho que ele é muito perigoso. Vez, sim. Mas, mesmo assim, ele foi eleito democraticamente no mesmo Câmara onde David senta. E agora ele está na prisão, ele foi solto depois de 5 ou 6 meses, sem julgamento, sem ser condenado de qualquer mesma crime. Mesma coisa que Edward Snowden sofreu. Exatamente. Coisa que e agora ele Assange, tem uma condição que ele é proibido de fazer qualquer entrevistas com jornalistas, nem falar na internet, sem ser condenado. E agora, fazendo a mesma coisa com o Orlando Santos, falando que ele não é jornalista, é a mesma coisa que com fake news, com o discurso então, do ódio, que decide quem é jornalista e quem não. Porque as pessoas que a esquerda acreditam no Jornal Nacional, o Globo, porque eles são jornalistas,
mas Orlando Santos não é. Quando eles queriam processar e prender Julian Assange, o argumento que eles usaram é que ele não é jornalista, ou jornalista de verdade. Quando o governo, o Ministério Público tentou me processar criminalmente, o argumento era que, não sou jornalista, eu estou um aliado dos hackers. Então, essa padrão, ele é jornalista, ele não é, ou podemos prender alguém que é um membro do Congresso sem julgamento e depois proibir ele de ser entrevistado, eu acho que é muito perigoso. Perigoso pra caralho. Para caralho. Principalmente porque o governo Bolsonaro vai botar, né, mais gente lá no STF e eles podem fazer isso com vocês, com a gente, Com petistas, que foram eleitos, com qualquer um. É um precedente. E pessoas não pensam assim. Eles só pensam, eu gosto do Daniel Silveira, não, odeio o Daniel Silveira, então vou aplaudir. E se eu falo, eu acho que isso é perigoso, todo mundo agora no Twitter falando, agora Glenn Greenwald defendendo mais um fascista. Não estou defendendo o Daniel Silveira, defendendo exatamente que eu não estava defendendo o Lula durante o Vaza Jato. Estou defendendo o princípio. E para ter um princípio tem que ter aplicação para todo mundo, não só para pessoas que nós gostamos. É impressionante como as pessoas não conseguem perceber a diferença tão clara. Né? Tão clara, mas pessoas não pensam assim, eles se perguntam, eu gosto dessa pessoa ou não? Se eu não gosto, isso é o fim do debate. Ele deveria ser preso, deveria ser deportado, deveria ser punido. E se você defender o princípio que ele não deveria ser punido sem processo justo, eles não podem entender que você não está defendendo a pessoa nem a ideologia. Exatamente. A mesma coisa que se você fala essa pessoa não deveria ser censurada, não significa que você concorda com a opinião que está sendo censurada. Você está defendendo a liberdade de opinião. Muitas vezes, quando você não concorda com a opinião, mas eu não entendo essa formulário, esse princípio, esse raciocínio, é tão básico. Um serrotinho na democracia. Isso é um instrumento. Você vira um instrumento, você vira uma marionete. Eles querem isso. Que você vira um gado que aceita apenas uma linha que já foi escrita e é isso. Não tem mais discussão, não tem mais evolução, não tem mais descobrir coisas novas. Já tá, tipo, parece que uma parte da esquerda e da direita já descobriram a roda do universo e não precisa mais discutir mais nada. Acabou, já entenderam, são os deuses.